A sorte é decisiva para sua aprovação. Mais que isso, a sorte é decisiva para o seu sucesso. É exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo de sexta. É o nosso papo de sexta, fugindo um pouco da área e do assunto jurídico, mas tentando relacionar dados históricos, fatos, coisas da minha cabeça, enfim, conhecimentos paralelos com a nossa realidade. E eu não vou contar, poderia fazê-lo, e quem sabe em outra oportunidade farei, como a sorte foi decisiva de verdade no dia da minha prova para minha aprovação como defensor público. Mas eu quero voltar mais atrás. Eu quero explicar como a sorte foi absolutamente decisiva para o sucesso estrondoso desse instrumento que a gente utiliza bastante, que é o telefone. Mas para explicar, eu preciso voltar a alguns anos e, quiçá, alguns séculos para trás, especificamente no final do século XIX e no ano de 1876. O ano de 1876 foi especialmente relevante para os Estados Unidos da América, porque marcou fundamentalmente os 100 anos, o primeiro século, desde a independência daquele país. E, dentre outras coisas, para celebrar aquela data, se realizou uma grandíssima e histórica feira de exposições. Reuniram mágicos, shows, artistas, atividades culturais, enfim, muita coisa, e entre outras situações e entre outras coisas, uma feira de divulgação de invenções. E é aqui que eu quero destacar. Dentre os vários inventores que estavam divulgando as suas obras, as suas novidades, as suas transformações, tinha lá um rapaz acanhado, mas no canto, sem muita atenção, chamado Graham Bell. E Graham Bell, ele estava lá divulgando a sua nova engenhoca, a sua nova invenção. E presta atenção aqui, que um dos grandes destaques dessa feira dos 100 anos da independência dos Estados Unidos foi exatamente uma coisa, foi a presença do então imperador do Brasil, Dom Pedro II. Quem já estudou e conhece um pouco de Dom Pedro II sabe que, além de um gênio, um grande intelectual, ele era absolutamente um curioso e se interessava por essas situações. E ele, ao pegar a programação daquela feira, ele viu que Graham Bell estava lá. E aí ele foi até o estande abandonado e falou com o jovem inventor e disse: "Eu conheço você. Há alguns anos atrás, numa dessas minhas viagens, numa dessas minhas andanças, eu assisti uma palestra sua e gostei bastante. Me diga lá, rapaz, o que é que você tem aí para me apresentar?" E foi nesse momento que Graham Bell apresentou o telefone. Na época, o telefone havia sido patenteado, a sua invenção havia sido patenteada há apenas 3 ou 4 meses, poucos meses atrás. Então ele havia patenteado, mas ninguém, absolutamente ninguém, conhecia aquela danada daquela engenhoca. E foi aí, com grande satisfação, que Graham Bell apresentou a Dom Pedro II. E ele disse: "Deixa eu te mostrar mais do que explicar. Pegue aqui, coloque no telefone, no seu ouvido, que eu vou", e ele vai, toma uma distância, carregando num fio, e com a distância de algumas dezenas de metros, vamos se falar, e eles começam a se falar. Eis que Dom Pedro II cunha a sua célebre, uma de suas célebres frases, justamente: "Meu Deus, essa coisa fala." E há um grande movimento, afinal, estávamos falando do imperador do Brasil, à época bastante conhecido por todas as suas valências e todos os seus predicados. A partir daí, Graham Bell, que estava bem sem destaque, bem acanhado, bem isolado, vai sendo multifalado, multiconhecido, assim como concomitantemente ao crescimento no interesse na divulgação do conhecimento e da ciência acerca da sua engenhoca, o telefone. Que o telefone se tornou aquilo que se tornou e ainda a sua importância, eu nem preciso adentrar no mérito que todos nós sabemos. Mas o que é que a gente pode extrair? Antes um detalhe, não sei se vocês sabem, mas o Brasil foi um dos primeiros países a ter telefone, porque saindo dessa feira,
Dom Pedro II encomendou e adquiriu 12 aparelhos de telefone. Para vocês verem como a nossa evolução da telefonia, tenebrosa nos dias de hoje, não tem raízes na origem, né? A gente foi vanguardista e o sistema de telefonia brasileiro é essa catástrofe que a gente já conhece e infelizmente tem que conviver. Mas volta aqui para o que é que eu quero buscar e tentar compartilhar com vocês do que eu extraio dessas lições. Que Grambel era um gênio, é claro, é evidente. Que ele estava absolutamente preparado, que ele se preparou para aquilo a vida toda, é absolutamente inquestionável e insofismável. Que ele fez aquilo que ele podia e toda a sua preparação para ter o êxito, é claro que ele assim o fez. Sem essa preparação, sem essa dedicação, sem esse cuidado, sem esse trabalho, ele jamais teria conseguido a fama, o sucesso e o estrelato que ele conseguiu. Mas percebe que a história dele e do sucesso tem a ver também com o acaso? E se Dom Pedro, anos antes dessa feira, não tivesse ido e visto uma palestra? E se Dom Pedro, além de ter gostado da palestra, do conteúdo, ele não tivesse comparecido àquela feira? Se fosse ele um outro líder que não tão curioso assim? E se ele não tivesse ido, pesquisado, questionado e testado e feito todo aquilo que ele fez? Será que o telefone ele seria essa grande revolução ou pelo menos seria tão rápido assim conhecido e divulgado entre os grandes estadistas e grandes líderes de países como foi decisivamente, conforme a biografia do Grambel destaca, em razão dessa intervenção pontual do Dom Pedro II. E aí é que eu quero dizer, a gente precisa fazer todo o nosso papel, tem que se dedicar, tem que trabalhar, tem que se preparar. Eu brincava e falando sério na aula de quarta-feira que eu dou no meu canal no YouTube, aqui, eu não sei se você está assistindo no meu canal ou nas minhas redes sociais, mas que agora a gente está, ao menos em relação a concursos de área jurídica, numa maré baixa. Poucos editais de defensor público, de delegado, de magistratura, de MP, mas a maré está baixa. Mas tudo isso é cíclico. Daqui a pouco a maré vai subir. E o grande navegador, os grandes navegadores são forjados e são formados na maré difícil, na maré baixa. Porque quando ela sobe, aí todo mundo navega. Eu brincava, até barquinho de origami consegue velejar e consegue navegar. Mas é aquele que faz o diferencial aqui nessa maré baixa, quando o acaso ou aquilo que foge ao nosso controle não se efetiva, que quando esse acaso aparece, que quando aquilo que foge ao nosso controle se concretiza, a gente pode efetivamente realizar. É a famosa fala do cavalo selado. Eu não sei quando o cavalo selado vai passar, mas eu não tenho como me antecipar. O que eu tenho é trabalhar diuturnamente e fazer o meu melhor para que quando o cavalo selado passe, a gente tenha a possibilidade de, aí sim, montar nele e seguir viagem. Foi isso que Grambel, ou pelo menos eu enxergo, fez a parte dele, mas o êxito não está 100% no controle. A gente tem fatores, variáveis que estão dentro da nossa capacidade, do nosso controle, e outras que não estão, outras que a gente nem sabe se ocorrerão. A gente não deve se preocupar com essas. Fazendo o nosso, a gente sem dúvida não tem 100% de certeza do êxito, do sucesso, mas a gente se aproxima drasticamente desse nosso objetivo. Beleza? Se você tem gostado desses nossos papos e nossos vídeos de sexta-feira, comenta aí embaixo e troca essa ideia, porque é muito importante para mim saber se esses devaneios, se essas viagens da minha cabeça fazem algum sentido e te enriquecem de alguma maneira, beleza? Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até uma ótima sexta e um ótimo final de semana. Valeu!